A todos, de modo muito especial, os nossos visitantes, convidados, alguns familiares daqueles que foram recebidos nessa manhã. Abraçamos também os que estão cultuando conosco via internet, de forma virtual, mas estão também na presença de Deus. E essas mensagens chegam a leitos, pessoas estão hospitalizadas ou convalescendo em casa, pessoas estão viajando e que Deus abençoe a cada um. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Enquanto os irmãos procuram o texto, queria só lembrar alguns motivos de oração. Desde ontem estão sendo realizadas as provas do Enem. Alguns dos nossos adolescentes e jovens estão fazendo essa prova. Você ore por eles. Eu gosto sempre de dizer, ore pelos pais também. Parece que os pais sofrem mais do que os filhos, né? E que Deus conduza a cada um, que eles sejam bem-sucedidos. Na graça de Deus, Deus abençoe o esforço de cada um deles, a dedicação. Também, irmãos nossos que estão precisando da bênção de Deus, queria que você se lembrasse de Ruth, que é tia de Renata, irmã de nossa saudosa Leni. Ela está se recuperando. A nossa irmã Evanise também, vários dias hospitalizada. Nossa irmã Edna Lira, que é mãe de Antônio, também hospitalizada. Uma senhora que não é da igreja, mas ligada a alguém da igreja, Dona Rosinha, ela é sogra de um dos filhos de seu Mário e Dona Edith, sogra de Humberto. Você coloca essas vidas diante de Deus, além desses cujos nomes estão sempre no boletim da igreja, que a igreja tem orado. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler da seguinte maneira, versos 11 a 13, e depois vamos para o capítulo 7, versos 2 a 4, porque tratam do mesmo assunto. Então, segundo aos Coríntios 6, de 11 a 13, gostaria de ler com você, com a congregação. Leamos juntos. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Agora capítulo 7, 2 a 4, juntos também. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Que o Senhor nos abençoe, aplique a sua palavra ao coração. Vou lhe pedir uma coisa, não olhe para o relógio, porque eu já estou olhando para um aqui diante de mim. Eu sei que temos escola dominical. Quando está para me levantar ali, pastor Cláudio disse, pregue a palavra. Então vou fazer isso, pregar a palavra. Fique tranquilo, porque se você ficar intranquilo aí olhando o relógio, está na hora da escola, você me tira a tranquilidade aqui também. E aí não vai ser bom para ninguém. Mas eu estava dizendo a Cláudio que, por providência de Deus, a mensagem de hoje é bem objetiva, viu? Você vai me dizer, os pastores geralmente dizem isso, não é? Mas essa de hoje é mesmo bem objetiva. Vou tratar de um assunto que é até difícil de ser tratado. Reconciliação. E o nosso tema é o seguinte: relacionamentos estremecidos. Quem deve tomar a iniciativa para a reconciliação?
Quem deve tomar a iniciativa para a reconciliação? Estava lendo a história de um ancião que estava no leito de morte, muito angustiado, muito inquieto, e as pessoas que estavam ao seu redor, que lhe assistiam, perguntaram o que tanto o afligia. E ele estava ali no leito, e aquelas reminiscências, e ele então contou que estava lembrado de um fato, quando era bastante jovem. Ele e um grupo de jovens adolescentes estavam brincando em um campo, e era perto de uma encruzilhada. E eles observaram que as placas sinalizadoras não estavam muito firmes. O que eles fizeram então? Inverteram as setas, né? Quer dizer, apontaram para o caminho errado, os caminhos errados. E agora ali no leito de morte, pensando na vida, consciência de pecado, quebrantado, chegando ao arrependimento, as palavras dele foram essas: não posso deixar de me perguntar quanta gente terá tomado o caminho errado pelo que fizemos naquele dia. Quantas pessoas erraram o caminho pelo que fizemos naquele dia. E ele disse mais: não há maior remorso que o de ter enviado alguém por um mau caminho para o caminho errado. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele o fez pela ação do Espírito Santo, para defender a sua autenticidade apostólica, mas também para se defender, e ele o fez por amor ao Evangelho, de graves acusações. Inimigos estavam infiltrados na igreja, alguns deles se apresentando como apóstolos, a quem Paulo os chama de falsos apóstolos, membros da igreja, e eles estavam ganhando o coração dos coríntios contra o apóstolo Paulo. Procuraram macular a sua conduta, as suas motivações, os seus feitos. E o apóstolo Paulo, queridos, de modo diferente daquele ancião da história, o apóstolo Paulo, comprometido com o Senhor, com o evangelho do Senhor, nunca procurou desencaminhar pessoas. E agora esse texto é um apelo que ele faz, um apelo do coração, está apelando para a afeição deles, porque parte da igreja de Corinto não acreditava em Paulo. Parte da igreja de Corinto olhava para ele com outros olhos, não mais como apóstolo, não mais como um homem de Deus, mas um desonesto, um interesseiro, um homem que por carta era uma pessoa, mas a presença pessoal era muito fraca. O caráter de Paulo era duvidoso para membros da igreja de Corinto. E agora ele estava abrindo o coração e chamando os coríntios a uma reconciliação. Os cristãos de Corinto, ele mostra claramente aqui, tinham um lugar no seu coração. E agora o que é que ele estava fazendo? Dizendo que desejava ter um lugar no coração deles, dos membros da igreja. Relacionamentos estremecidos. Quem deve tomar a iniciativa para a reconciliação? Às vezes, queridos, na igreja, a gente vive anos e anos com relacionamentos estremecidos. A gente não se fala, se evita, às vezes até o caminho, e às vezes para não falar com uma pessoa, um desafeto, te abaixa a cabeça. Se a pessoa, a gente perceber que vem pela rampa, a gente desce pela escada. Quem deve tomar a iniciativa? Esse é um assunto difícil. Vamos ouvir então a instrução do Senhor para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, a primeira verdade que eu queria destacar, como a gente vê claramente aqui nos versos 11 a 13 do capítulo 6, Paulo tomou a iniciativa, mesmo sabendo que a limitação, ou seja, mesmo sabendo que a resistência estava nos coríntios e não nele. A resistência era da parte deles e não de Paulo.
No entanto, mesmo assim, ele tomou a iniciativa, ele buscou a reconciliação. Só para a gente ter uma ideia de que o problema não estava no coração dele, por exemplo, capítulo 2, o versículo 4, ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ele tinha esse cuidado, né? Vá em paz, meu jovem, para o Enem, Deus te abençoe, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? O amor que vos consagro em grande medida. Capítulo 12 dessa mesma carta, que vamos estudar ainda, lá a partir do verso de número 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas vejam, mas procuro a vós outros. Porque os inimigos tinham dito: Paulo está interessado nos bens de vocês, nas coisas de vocês. E ele está dizendo: não, estou interessado em vocês. Eu vou atrás, não dos vossos bens, mas eu procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois, seja assim, eu não vos fui pesado, porque sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de alguns daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo, perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Vejam como Paulo valorizava as relações humanas, né? E muito especialmente na casa de Deus, na convivência com o povo de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Paulo tomou a iniciativa, mesmo sabendo que a resistência estava no coração deles e não no seu próprio coração. Segundo lugar, mesmo sabendo que os coríntios não pensavam bem dele, Paulo não tinha interesse em condená-los, porque isso é uma coisa que o nosso coração enganoso produz. Ah, não me quer bem, não gosta de mim, então eu vou falar mal de você também. Está me maculando, eu vou fazer o mesmo, eu vou mostrar às pessoas quem você é. Na verdade, queridos, esse homem de Deus e comprometido com o Senhor, discípulo de Jesus, após Jesus, cheio do Espírito Santo, mesmo sabendo que os coríntios agora estavam pensando mal dele, porque imaginem, um apóstolo, plantador daquela igreja, era imaginado por alguns membros da igreja como tendo sido um explorador, alguém que foi lá para tirar os bens dele. Isso era o mínimo. Mas colocava em dúvida sua autenticidade apostólica, sua credibilidade apostólica como ministro do Senhor. No entanto, queridos, é impressionante isso é algo que vem do Senhor. Mesmo sabendo que os coríntios não pensavam bem dele, Paulo não tinha interesse em condená-los, relendo aí os versos 2 e 3 do capítulo 7. Acolhei-nos em vosso coração. Vejam, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Quando eu estava estudando o texto, estava pensando que Paulo falava assim, por amor ao Evangelho. Ele já havia declarado anteriormente para que o ministério não seja censurado.
Paulo estava se defendendo daquelas acusações, mas não levando para o lado pessoal, porque ele estava preocupado, era com a reputação do Evangelho, estava preocupado com o Senhor Jesus, não era uma questão pessoal que ele tinha levado para o lado pessoal. E quando estudava esse texto, o que mais me impactou foi o testemunho que Paulo deu aqui pelo Espírito de Deus. E eu fiquei pensando assim, será que pela graça de Deus podemos dizer essas 3 verdades que Paulo disse? Podemos fazer essas 3 afirmações? Primeiro, a ninguém tratamos com injustiça. Isso é algo muito sério. Ele faz uma avaliação da vida na presença de Deus e diz, a ninguém tratamos com injustiça, que literalmente quer dizer, a ninguém prejudicamos. Queridos, aquele ancião estava no leito, lamentando, uma brincadeira maldosa do seu tempo de jovem adolescente, quando inverteu as placas, e ele disse, pessoas erraram o caminho. Agora, há muito mais gravidade quando nós avaliamos a nossa vida e pensamos assim, a quantas pessoas eu tenho prejudicado? A quantas pessoas eu tenho tratado com injustiça? E a palavra que Paulo usa aqui para injustiça significa tratar de modo impróprio, prejudicar, e mais grave ainda, fazer alguém cair em pecado. E aí a gente recorre ao ensino do Senhor Jesus, que é o nosso modelo. Paulo é padrão, mas Paulo é, que eu poderia dizer assim honestamente, uma verdade de segunda mão, porque a verdade original está no Senhor Jesus. Paulo foi um imitador do Senhor Jesus. Devemos imitá-lo assim, como imitador do Senhor Jesus. O texto é longo, apenas fazer uma referência, porque todos conhecem. Mateus capítulo 18, Jesus está tratando da questão, o maior no reino dos céus. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber a uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Agora, olha o que Jesus diz sobre essa questão de tratar com injustiça. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, disse Jesus, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda afirmação de Paulo, a ninguém corrompemos, literalmente quer dizer, a ninguém causamos dano. Ou seja, não incentivamos qualquer conduta imoral. Estava lendo uma afirmação sobre esse assunto bastante contundente. Alguém disse, só há uma coisa que é pior do que a própria pessoa pecar, é ensinar outros a pecar. Quando a gente estuda a história dos reis de Israel, é muito comum ler, fulano de tal fez o que era mal perante os olhos do Senhor, não andou nos caminhos de Davi, fez o que era mal. E quando fala a respeito do rei Manassés, diz que ele pecou, e ele fez com que Israel pecasse. O apóstolo Paulo está dizendo agora, a ninguém corrompemos, a ninguém ensinamos a pecar. A pergunta é, nossas palavras, nossa conduta, nosso testemunho, em nossos relacionamentos, estamos corrompendo pessoas? Estamos causando dano? Estamos ensinando pessoas a pecar?
E a terceira afirmação: a ninguém exploramos. Sem dúvida que Paulo se referia aqui às questões financeiras. Inclusive, ele não aceitou nenhum sustento da igreja de Corinto. Ele trabalhou lá, fazendo tendas. Quando ele enviou pessoas como Tito, Timóteo, outros da equipe, ele providenciou para que aqueles irmãos não fossem pesados. 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala muito bem sobre isso. Na verdade, ele cercou-se de todos os cuidados para que o evangelho do Senhor não fosse maculado. E, na verdade, o propósito da sua vida, o desejo da sua vida, o alvo de sua vida era agradar ao Senhor, é que pessoas conhecessem a Jesus através da pregação e através da sua vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não nos aproveitamos de ninguém. Queridos, nós vivemos em uma sociedade, é duro dizer isso, de aproveitadores, de pessoas que se aproximam normalmente daqueles que têm, só por interesse. Isso é muito triste. De gente que despreza aquele que nada tem e que bajula o que tem, só por interesse. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. O apóstolo Paulo mostra isso claramente. Não nos aproveitamos de ninguém. Paulo jamais utilizou alguém para satisfazer seus propósitos egoístas. Ele não usou ninguém para ascender socialmente. Isso é evangelho. Voltando lá, capítulo 12, como lemos há pouco, especialmente dos versos 11 a 13, ele, em um momento que ele parece ser insensato, ele diz assim: tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Temos que entender o contexto. Falsos apóstolos entraram na igreja e tentaram desacreditar Paulo, que era um apóstolo verdadeiro chamado pelo Senhor. Ele disse, verso 12: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos, porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de que não vos ter sido pesado. Ele aqui diz: perdoai-me essa injustiça. Ele nunca foi pesado, está dizendo, nunca explorei. E aqui, olhando para um contexto mais amplo, aqueles falsos mestres estavam acusando Paulo. Lembram-se que quando a igreja levantou uma oferta para socorrer os irmãos da Judéia num período de fome, o pastor Cláudio pregou aqui, segundo aos Coríntios 8, segundo aos Coríntios 9, falando sobre as instruções que Paulo dera à igreja. E Paulo tinha sido escolhido pela igreja como um daqueles que levaram as ofertas à Judéia. E sabe o que aqueles falsos apóstolos estavam dizendo? Paulo, se não ficou com todo esse dinheiro, ficou com parte desse dinheiro. Era isso. E agora ele está dizendo diante de Deus: a ninguém exploramos. Então, queridos, o homem que foi acusado de praticar injustiça, o homem que foi acusado de explorar, o homem que foi acusado de corromper, mesmo sabendo que os coríntios não pensavam bem dele, ele não tinha interesse em condená-los, em dar o troco, mostrar a fraqueza deles, mas em abrir o coração e ter comunhão com eles. E em terceiro e último lugar, Paulo desejava que a afeição mútua e a confiança mútua fossem completamente restabelecidas. Era isso que ele queria. Paulo não estava ali chateado: eu dediquei minha vida a essa igreja, plantei, todos são testemunhas como eu sofri. Lucas registra em Atos, uma ocasião quando o Senhor apareceu a Paulo lá em Corinto, dizendo: Paulo, fala e não te cales.
Eu tenho muita gente nessa cidade, ninguém ousará fazer-te mal. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Foi tão difícil pregar em Corinto. Você imagine agora um Paulo lamentando. Vocês sabem como foi difícil chegar aí desde o primeiro dia. As injustiças, as privações, as provações. E agora, plantador da igreja, instrumento de Deus para abençoar aquela igreja, é acusado agora de forma tão infame. Mas esse homem, ele quer ter de volta a comunhão com aqueles que agora eram seus desafetos. Ele queria que a confiança e a afeição fossem mútuas. Isso significa prontidão em perdoar. A propósito disso, o tempo não vai permitir, presbítero Rubem Amorese, que é um presbítero de uma igreja presbiteriana em Brasília, da igreja do reverendo Ricardo Barbosa, escreveu na revista Ultimato um artigo sobre a reconciliação e o ministério do perdão triangular. Você, Deus e o seu próximo. E ele nos deixa aqui um exemplo. Ele diz, permitam-me ler rapidamente aqui. Deus tomou a iniciativa de reconciliar consigo o mundo. Já pregamos sobre isso aqui. Ele imputou a Jesus Cristo as ofensas dos homens. Fez o Filho morrer em nosso lugar. Pagou com o sangue de Jesus a nossa dívida. Entregou o inocente para declarar paz aos culpados. Dessa maneira, em Cristo, Deus oferece o perdão dos pecados aos que creem. Assim como todo dom, essa graça é não só uma oferta, como também uma demanda. Afinal, o perdão de Deus não só perdoa, como também capacita o perdoado a perdoar. Nesse sentido, a reconciliação é não só uma obra de Deus, como também um ministério para o qual somos chamados. Deus requer que os que foram reconciliados pela fé em Cristo vivam perdoando, assim como são perdoados. Mais do que isso, Ele espera que o imitemos como filhos amados, tomando a iniciativa da reconciliação com o nosso próximo. Se ofendemos, devemos procurar nos reconciliar com o ofendido, como se tivéssemos ofendido a Cristo. Guarde isso. Se ofendemos, devemos procurar o ofendido, como se tivéssemos ofendido a Cristo. Se formos ofendidos, devemos procurar nos reconciliar com o ofensor, como Cristo fez conosco. Portanto, ofensor ou ofendido, devemos reconceber nossas relações humanas em relação a Cristo, por meio de quem Deus nos reconciliou consigo mesmo. E ainda 2 breves trechinhos. Ele diz assim: nosso pecado ofende a Deus e assim coloca-nos em grande dívida para com Ele. Contudo, Ele mesmo pagou a dívida e sofreu a vingança da ofensa na pessoa do Filho, o qual derramou seu sangue na cruz por nós. Somos perdoados. Deus tomou a iniciativa de se reconciliar conosco, mesmo sendo Ele o ofendido. Como devemos viver em resposta a esse perdão? Como, se não ser gracioso, tendo recebido tamanha graça? Deus nos convida a imitá-lo, a vencer o mal com o bem, a sofrer a injustiça, encomendando as nossas almas a Ele, o justo juiz. Quando nos sentimos impelidos a julgarmos o próximo, que possamos nos ver como réus que foram por Deus absolvidos. Quando formos condenáveis, que possamos ser prontos a nos arrependermos e a pedirmos perdão. Em toda a nossa vida, como ofendido ou como ofensor, que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Que a reconciliação seja a nossa experiência em relação a Deus e a nossa iniciativa em relação ao próximo. E ele conclui dizendo: ninguém pode dar o que não recebeu. Exponha-se ao amor e perdão de Deus manifesto em Jesus Cristo, como registrado na sua palavra.
Deixe-se encher pelo Espírito Santo, para que ele produza o seu fruto, gerando paz com Deus e com o próximo. Seja um mensageiro da graça do perdão. Perdoe como Cristo perdoou e peça perdão como se tivesse ofendido a ele. E então, goze a paz, encher seu coração e testemunhe a novidade de vida nos seus relacionamentos. Concluindo, queridos, e fazendo umas breves aplicações, o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 12 a 17. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como podemos aplicar o que ouvimos aqui do testemunho bíblico, da instrução bíblica? O que aprendemos com essa passagem? Primeiro, a importância das relações humanas na vida. Comunhão, koinonia. Segundo lugar, a importância de uma vida de integridade. Passar pela vida e pela graça de Deus dizer: a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Terceiro, a importância de perdoar e de promover a reconciliação. Como disse Rubem Amorese, ninguém pode dar o que não recebeu. Quarto lugar, atentemos para o exemplo de Paulo, o ofendido. O ofendido foi quem buscou a reconciliação, aprendendo com o Senhor Jesus. Quinto e último lugar, não é um caminho fácil, mas sem dúvida nenhuma é o melhor caminho. E se os irmãos ainda suportarem alguns minutos, queria ler aqui um texto do querido reverendo Hernandes Dias Lopes, sobre perdão, que ele chama de perdão, a faxina da alma. Certamente vocês, alguns conhecem. Ele diz assim, esse homem de Deus, com base na palavra e no Evangelho: o perdão é a cura das memórias, a asepsia do coração, a faxina da alma. O perdão é uma necessidade vital e uma condição indispensável para termos uma vida de paz com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Uma vez que somos falhos e pecadores, estamos sujeitos a erros. Por essa razão, temos motivos de queixas uns contra os outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. É impossível termos uma vida cristã saudável sem o exercício do perdão. Quem não perdoa não pode adorar a Deus, nem mesmo trazer sua oferta ao altar. Quem não perdoa tem suas orações interrompidas e nem mesmo pode receber o perdão de Deus. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Quem não perdoa é entregue a verdugos da consciência. O perdão, porém, não é uma opção para o crente, mas uma necessidade imperativa. O perdão é uma questão de bom senso. Quando nutrimos mágoa no coração, tornamo-nos escravos do ressentimento. A amargura alastra em nós suas raízes e produz dois frutos malditos: a perturbação e a contaminação.
Uma pessoa magoada vive perturbada e ainda contamina as pessoas à sua volta. Quando guardamos algum ranço no coração e nutrimos mágoa por alguém, acabamos convivendo com essa pessoa de forma ininterrupta. Se vamos descansar, essa pessoa torna-se o nosso pesadelo. Se vamos nos assentar para tomar uma refeição, essa pessoa tira o nosso apetite. Se nosso propósito é sair de férias com a família, essa pessoa pega carona conosco e estraga nossas férias. Por essa razão, perdoar não é apenas uma questão imperativa, mas também uma atitude de bom senso. O perdão alivia a bagagem, tira o fardo das costas e terapeutiza a alma. Mas o que é perdão? Perdão é alforriar o ofensor. Perdoar é não cobrar, nem revidar a ofensa recebida. O perdão não exige justiça, exerce misericórdia. O perdão não faz registro das mágoas. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Até quando devemos perdoar? A Bíblia nos diz que devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Devemos perdoar de forma ilimitada e incondicional. Devemos perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que devemos perdoar? Porque fomos perdoados por Deus. Os perdoados precisam ser perdoadores. No céu, só entra aqueles que foram perdoados. E se não perdoamos, ou se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados. Logo, todo crente em Cristo precisa praticar o perdão. Quem deve tomar a iniciativa no ato do perdão? Jesus disse que se nos lembrarmos que nosso irmão tem alguma coisa contra nós, devemos ir a ele. Não importa se somos o ofensor ou o ofendido. Sempre devemos tomar a iniciativa. E isso com humildade e espírito de mansidão. Precisamos entender que o tempo, nem o silêncio, são evidências de perdão. É preciso o confronto em amor. Há muitas pessoas doentes emocionalmente, porque não liberam perdão. Há muitas pessoas fracas espiritualmente, porque não têm a humildade de pedir perdão e conceder perdão. Precisamos quebrar esses grilhões, a fim de vivermos a plenitude da liberdade cristã. O perdão é a manifestação da graça de Deus em nós. Se nos afastarmos de Deus, nosso coração torna-se insensível. Porém, se nos aproximarmos de Deus, Ele mesmo nos move e nos capacita a perdoar, assim como Ele em Cristo nos perdoou. Que Ele nos abençoe. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé.